O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não proibais, pois quem não está contra vós, está a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nosso Senhor nos ensina a respeito da virtude da humildade, virtude esta tão necessária para o nosso progresso espiritual. Jesus diz que quem receber essa criança que ele apresentou ali, estará recebendo ele, e quem o recebe, também recebe o Pai. O episódio que antecede essa discussão aqui dos discípulos é justamente porque havia um paralítico que estava possesso por um demônio e ninguém conseguia expulsar aquele demônio desse paralítico, até nosso Senhor chegar e de um modo extraordinário, porque Ele é Deus, Ele expulsa o demônio daquela pessoa. Os discípulos olharam aquilo como algo sublime, como algo extraordinário, de verem Jesus, o Mestre, fazer aquilo. E a partir disso começa a discussão entre eles, quem que seria o maior. Mas, depois desse exemplo da criança, Jesus diz que aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. Ou seja, no reino dos céus, só é maior aquele que nessa vida se faz pequeno. Ou seja, aquele que nessa vida é humilde, aquele que nessa vida vai crescendo nessa virtude. O interessante é que quando nós olhamos para Nossa Senhora, a Virgem Maria, a virtude que mais se destaca nela, ela é exemplo para nós em todas as virtudes, mas a virtude que mais destaca nela é justamente a virtude da humildade, porque Maria era vazia de si mesma e totalmente cheia de Deus. Aqui que está o segredo da vida espiritual. O que faz uma pessoa grande não é aquilo que sabe, não é aquilo que possui, mas é a sua humildade. O que faz de um homem ele ser grande, uma mulher ela ser grande, é a sua humildade, a sua capacidade de se fazer pequeno. No mundo em que nós vivemos, que todo mundo busca, o reconhecimento, todo mundo quer fazer algo e quer ser reconhecido pelo outro, nós precisamos lutar contra. Nós temos que, desinfrar essa nossa vaidade, esse nosso orgulho, essa nossa arrogância, essa nossa prepotência, em querer sempre os primeiros lugares, em querer ter sempre a última palavra, em querer ter sempre razão em tudo. São Felipe Neri nos ensina que numa briga, por exemplo, ganha aquele que cede primeiro. Para que brigar? A briga não vai levar a lugar nenhum. Então o vitorioso é aquele que cede primeiro, é aquele que sai, é aquele que corta a briga. Só é capaz de fazer isso quem é humilde. Então nós precisamos cultivar essa virtude. Se você deseja entrar no reino do céu, você precisa se fazer pequeno, porque é mais fácil, um camelo passar no buraco de uma agulha, do que um rico passar entrar no reino dos céus. A mesma coisa,
É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um soberbo, do que um arrogante, do que um prepotente entrar no reino dos céus. E o demônio só se vence por meio da virtude da humildade. Humildade que leva à oração, humildade que leva à penitência. Por isso que a igreja ela é muito prudente, que na hora de escolher um padre para ser exorcista, ela tem que escolher de fato um padre sábio que tenha todo esse conhecimento e tudo mais. Mas ela tem que escolher, sobretudo, no caso um bispo no seu clero, aquele padre mais humilde que ele tem. Porque somente o padre humilde que vai conseguir vencer Satanás. Satanás é puro orgulho, puro soberba. Se não for um coração humilde, a pessoa é enganada e não consegue vencer Satanás. O interessante é que nessa semana nós estamos na novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é esta santa aqui que está à minha direita. Santa Teresinha é uma santa extraordinária, doutora da igreja. Ela nos ensinou um novo caminho de vida espiritual, que é a famosa pequena via ou a infância espiritual, que consiste justamente em nós vivermos nessa humildade, nessa pequenez diante de Deus. Santa Teresinha vai comparar a igreja como um jardim. E no jardim, como nós sabemos, a rainha de todas as flores, né, é a rosa. E depois da rosa, nós temos outras flores, né? Pois bem, Santa Teresinha, ela vai se achar como uma pequena florzinha, uma pequena margarida, mas uma florzinha que agrada tanto ao coração de Deus, que atrai tanto o olhar de Deus sobre ela. E depois, no seu livro História de uma Alma, ela vai dizer que quando ela era pequena, ela viu 2 demônios no jardim lá da sua casa. Ela foi atrás desses demônios pequenos e esses demônios simplesmente desapareceram. Santa Teresinha diz que ali para ela não tem nada de extraordinário, mas o que ela aprendeu é que até mesmo uma criança pequena, humilde, que vive em estado de graça, que se abandona nas mãos do Senhor, o demônio teme, o demônio foge. Então nós precisamos cultivar a virtude da humildade. Que Deus nos abençoe e que Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensine a sermos pequenos nas mãos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.